Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na solenidade da festa de São Pedro e São Paulo que celebramos, recordemos de modo especial o que há pouco ouvimos na Palavra de Deus. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos narra este momento, um dos momentos decisivos na vida de Simão. Aquele Simão escolhido pelo Senhor para ser a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Este Simão, por obediência e amor ao Senhor, é encarcerado, juntamente com outros membros da igreja, para serem torturados. Nós ouvimos São Lucas nos narrar que Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e outros tantos irmãos e irmãs foram mortos ou encarcerados pela sanha de um rei, mais uma vez com medo que o pobre rei Jesus tomaria o seu lugar. Mais um Herodes na vida dos cristãos. E mais uma vez aqui os apóstolos têm que dar testemunho público deste amor a Cristo. Nós ouvimos São Lucas nos dizer que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Nós, em nosso atual Pedro, o sucessor de Pedro, Papa Francisco, ouvimos dele diariamente ele pedir: rezem por mim. Rezem por mim. Assim também é função da igreja não só rezar pelos seus pastores diariamente, mas rezar por si, rezar pelos seus, rezar por seus irmãos, rezar por para aqueles aos quais ainda não chegou o Evangelho. Esta é a função principal da igreja, além de dar glória e louvor com a sua vida ao Senhor. Rezar uns pelos outros. A igreja rezava continuamente a Pedro. Pedro, vendo seus irmãos, seus colegas de ministério sendo mortos, sabendo que também estava na fila para ser morto, que faz Pedro? Diz São Lucas, ele dormia. Parece estranho. Qualquer um de nós, se fosse condenado à prisão e fosse anunciada a nossa morte, talvez estivéssemos completamente transtornados e nem conseguíssemos dormir. Pedro dormia. Mas este é o Pedro, o Simão, já convertido ao Senhor. Aquele que já coloca no Senhor a sua esperança e coloca no Senhor também a sua segurança. Pedro, em meio à tortura, à prisão, à morte de seus irmãos, dorme. Não mais aquele sono como na barca em que muitas vezes se viu, ou em outros momentos no Jardim das Oliveiras, quando dormiam por displicência. Mas agora um sono repousante e tranquilo, porque confia no Senhor. Como chegou Pedro a tal calma de espírito? Isto não foi da noite para o dia. Nós aqui, na festa de São Pedro e São Paulo, mais que enaltecer as suas qualidades e a sua vida santa, devemos recordar quem era este Pedro, quem era este Paulo. Este Pedro, chamado Simão, é aquele que o Senhor escolheu para chefe da sua igreja. Mas não esqueçamos, era aquele pescador, era aquele teimoso, era aquele cabeça dura, que procurava fazer as suas coisas e não as coisas de Deus. Era aquele inconstante, que num momento prometia a Deus fidelidade e no momento seguinte já traía o Senhor. Era aquele que estava pronto, segundo ele dizia, a dar a vida pelo Senhor, e é um dos primeiros a abandonar o Senhor. É aquele que, quando o Senhor vai lavar os pés aos discípulos,
Ele diz: tu nunca me lavarás os pés, tu és o mestre e eu sou o discípulo. E Jesus disse: se eu não lavar, tu não terás parte comigo. E Pedro, então, nestes arroubos que tinha, essa mania de engrandecer tudo, diz: então não lava só os pés, a cabeça também e o corpo todo. Quantos de nós somos assim como Pedro? Prometemos ao Senhor fidelidade, e no instante seguinte já traímos o Senhor. Quantos de nós, vendo o que o Senhor quer de nós, ainda queremos ser cabeçudos, teimosos e queremos fazer a nossa maneira, assim como Pedro? Aqui é para que cada irmão e cada irmã veja que Deus escolhe homens assim. Deus não escolhe ninguém perfeito. O único puro e imaculado, pura e imaculada entre toda a humanidade foi a Virgem Maria. Os demais todos que o Senhor escolheu mantinham seus defeitos, mantinham suas más inclinações, mas, mais importante, deixavam-se cada vez mais penetrar pelo amor de Deus e, portanto, iam mudando. E é neste ponto que está aqui Simão, chamado pelo próprio Senhor Pedro. Por isso o Senhor diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque na língua do Senhor, o aramaico, Pedro se diz Kefas, que quer dizer pedra. Esse Kefas que o Senhor escolhe tinha todos os defeitos possíveis, como nós. Tinha todos os defeitos imagináveis. Mas ele vai deixando-se aos poucos penetrar pelo amor de Deus e vendo a ação de Deus em sua vida, e vai mudando. É isso que distingue alguém que busca a santidade e alguém que não busca a santidade. Alguém que já se considera pronto e acabado e que não precisa mudar nada, podem ter certeza, não alcançará a santidade porque não deixa Deus viver na sua vida. De outro lado, nós temos, de um lado, Pedro, este pescador, que talvez não tivesse muitos recursos intelectuais, nem tivesse muito conhecimento das coisas, vivia da pesca. De outro lado, nós temos Saulo, este doutor da lei, que conhecia muito bem as Escrituras, que conhecia muito bem a palavra de Deus, que foi formado nas melhores escolas judaicas, e como cidadão romano, também sabia não só a palavra de Deus, de modo completo, mas todos os comentários, e também conhecia a legislação. Paulo, nós poderíamos dizer, que pessoa capacitada, que pessoa boa. No entanto, este Saulo, ainda não se chamava Paulo, ele escolhe, por mal interpretar a palavra de Deus, por ter os olhos vendados ainda e não saber que a palavra de Deus, toda ela fala do Messias, do Cristo, ele escolhe perseguir os cristãos. E nós sabemos como foi a sua conversão, indo para a cidade de Damasco, com cartas para poder prender e matar cristãos, e já havia feito todo este grande arraso de prisões e mortes em Jerusalém. Indo para Damasco, Paulo é interpelado por uma voz do alto, o próprio Cristo, que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não entendeu, não sabia quem era que falava com ele. Fica cego, cego de verdade, e não enxerga mais nada. E esta voz, que é o próprio Cristo, diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo então entende que perseguir a igreja do Senhor é perseguir o próprio Senhor. Quisera, caríssimos irmãos e irmãs, que nós também tivéssemos esta consciência, que nós somos a igreja do Senhor, e portanto nós somos também, cada um fazendo a sua parte, o próprio Senhor aqui presente neste mundo. Essa dignidade nós recebemos no nosso batismo. Nós não somos apenas embaixadores do Senhor, alguém que fala em nome dele. Nós, como cristãos, somos a presença do Senhor. E, portanto, quem persegue um cristão, persegue o próprio Cristo. Quem persegue um cristão, persegue a igreja, que é corpo de Cristo.
Saulo cai em si e mais adiante vai ser curado do seu problema, da sua cegueira nos olhos, e então, como símbolo daquela cegueira que sempre viveu, cegueira essa que São Jerônimo vai dizer: os judeus leem as Escrituras, mas não veem Cristo, não enxergam Cristo, porque têm os olhos vendados, têm os olhos cegos, não conseguem perceber que toda a palavra de Deus fala do Cristo, da sua vinda, da sua morte, do seu sofrimento, da sua redenção. E nós também muitas vezes estamos cegos, como este Saulo. Não percebemos que se nós somos, como cristãos, pela dignidade recebida no batismo, como o próprio Cristo aqui entre nós, então o outro deve encontrar em mim este Cristo. E a minha vida deve brilhar de tal forma que os outros vejam Cristo. Não é possível ser cristão e não ser um outro Cristo. Aqui também recordemos que este Saulo escolhe este nome, Paulo. Paulo, na língua latina, significa pequeno. Este Saulo, que era um grande homem, decide adotar este nome, pequeno. Eu agora sou pequeno. E por que ele é pequeno? Porque ele se apequenou para que Cristo pudesse viver nele. E Paulo vai dizer, ao final de sua vida: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para isso é necessário a conversão diária. Este Saulo, depois de convertido em Paulo, vai se tornar o apóstolo de todos os povos. Depois de pregar pelo menos 3 anos, vai encontrar os discípulos do Senhor. Ele ainda não havia encontrado nem Pedro, nem nenhum dos outros discípulos. Vai encontrá-los e diz: para ver se a fé que eu prego, que eu ouvi do próprio Senhor, tudo aquilo que eu ensino, que eu ouvi do próprio Senhor, bate, fecha com aquilo que os apóstolos do Senhor ensinam. E então, aí se decide, digamos, a sorte e a propagação da igreja. Pedro e os demais pregam para os judeus e para os que vivem ao redor da Judeia. Paulo vai pregar para todos os povos e por isso faz aquela série imensa de viagens apostólicas, não poupando nem sangue, nem suor, nem canseiras, nem fome, nem frio, nem espada, nem perseguição. Paulo nos recorda isso muitas vezes em suas cartas. Por causa de Cristo, eu passei fome, eu passei sede, eu vivi atirado em qualquer canto, eu fui perseguido, fui apedrejado, fui chicoteado, por causa de Cristo. E é estranho quando ouvimos hoje essas pregações por aí que pregam um Cristo que só traz benesses e bens materiais, popularmente chamados de vitória. Cristo vai te dar a vitória. Cristo só prometeu uma única vitória, a vitória sobre a morte, quando alcançarmos a vida eterna. Este Paulo e este Pedro vão dar o seu testemunho final em Roma, aquela cidade escolhida pelo Senhor para ser a sede da sua igreja. Lá Pedro vai pregar aos cristãos. Lá Pedro vai ser o chefe, como já era o chefe de toda a igreja, vai ser o bispo de Roma. E por isso Santo Padre o Papa é o sucessor de Pedro. Lá vai chegar o dia em que Pedro será levado à morte. E como não é cidadão romano, como é um galileu qualquer, agitador, vai ser posto na cruz. E Pedro vai pedir aos seus carrascos: não me crucifiquem como o Senhor, eu não mereço. Por isso, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Ele diz: eu não mereço nem a cruz do Senhor. E ali Pedro entrega a sua vida no amor ao Senhor, sendo testemunha do Senhor. Ali Pedro torna-se coluna da igreja. Paulo, pouco tempo após, agora em Roma também pregando,
na cadeia. Paulo, depois de ser preso pelo menos 2 vezes, pede: eu sou cidadão romano, portanto eu tenho que ser julgado segundo as leis de Roma. E ele é enviado a Roma. E na prisão, Paulo não deixou de pregar. Paulo não deixou de falar de Cristo, não deixou de instruir a igreja e de colocar responsáveis por cada região, o que nós chamamos os supervisores, os bispos. Foi Paulo que começou a organizar hierarquicamente a igreja. E Paulo então escreve para estas comunidades, instruindo-as. E esta carta, verdadeiro testemunho e testamento de Paulo a Timóteo. Timóteo, que foi seu colaborador em tantas lidas, ele vai dizer: eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Eu já estou pronto para dar a minha vida por Cristo. Eu já estou sabendo que se aproxima o momento da minha partida. Eu combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha corrida. E agora sei que me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, que é justo juiz, vai me entregar naquele dia. Quem dera que cada um de nós, ao sair deste mundo, pudesse dizer também: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. E então nós poderemos ter certeza que receberemos a coroa da justiça. Em tudo, Paulo nos diz: aqueles que esperam com amor o dia da manifestação gloriosa do Senhor, aqueles que esperam no temor e no amor, aqueles que dão tudo de si pelo Evangelho, estes receberão a coroa da justiça. Por isso nós, no Salmo 33, somos recordados não só da presença do anjo do Senhor, o anjo do Senhor que libertou Pedro da prisão, o anjo do Senhor, como nos ensina o rei Davi no Salmo 33, que acampa junto àqueles que temem o Senhor. Aqui nós devemos recordar que este temor ao Senhor significa o respeito, a veneração e a adoração devida unicamente ao Senhor, para que nós não distribuamos ou não gastemos o nosso amor, que deve ser exclusivo ao Senhor, às outras coisas. E então o anjo do Senhor acampa para livrá-lo, para guardá-lo em todos os seus caminhos. Aqui vem uma coisa muito importante. O rei Davi não diz que o anjo do Senhor vem ajudar, diz que vem acampar. Sabemos que vivia o povo de Deus nessa época em acampamentos, e acampamento é lugar de permanência. Portanto, o anjo do Senhor vem permanecer junto daqueles que temem o Senhor, daqueles que no temor reverencial do Senhor sabem que o Senhor é o único que pode nos livrar, seja da morte, da perseguição, da fome, da penúria, das doenças. É o único. Nossa confiança não deve estar posta em nenhum outro lugar e em nenhum outro homem, mas no Senhor. É no Senhor que colocamos o nosso amor, aguardamos a sua vinda e aguardamos esperando. E esperando não de qualquer forma, como quem diz: sim, Jesus vai voltar, mas preparando-nos para a sua vinda. Vinda, como diz a palavra de Deus, gloriosa. Ele não virá despercebido. Ele será visto por todas as raças, línguas e povos, e virá para julgar os vivos e os mortos. Se isso, tendo bem presente no nosso coração, se isso não nos atemoriza e não nos causa o temor do Senhor, o que mais vai causar? Quantas vezes ouvimos isso? Quando alguém vê coisas hediondas, terríveis que acontecem no mundo e diz: esta gente não tem Deus, Jesus tem que voltar logo. Sim, Jesus vai voltar logo, para eles e para ti, e para mim. E tu estás pronto? Como está a tua vida? Está pronto para receber o Senhor na sua vinda gloriosa? Ele que salvará o seu povo, aqueles que lhe foram
que lhe são fiéis para reinar com Ele na vida eterna. Recordemos novamente a figura de Pedro, ou melhor, de Simão, tão inconstante, tão teimoso, tão cabeça dura, tão querendo fazer apenas do seu jeito e não do jeito como o Senhor queria, tão traidor. Tudo isso era Simão, e vai sendo convertido neste Pedro, nesta pedra sobre a qual o Senhor edificou a sua igreja. Também o Senhor edifica a sua igreja em nós pelo nosso batismo. E o Senhor sabe como somos, que nós prometemos fidelidade, no instante seguinte já o traímos. Mas o Senhor prometeu que se nós buscamos fidelidade, Ele nos dará a graça da fidelidade. Que nós não desesperemos com o nosso modo inconstante, mas peçamos ao Senhor mudança e façamos de tudo para mudar. Recordemos esta figura de Saulo, um homem tão capacitado, tão doutor em tantas coisas, e nada daquilo serviu, porque o Senhor queria capacitá-lo agora para um novo ministério, para uma nova vida. E então Saulo, feito Paulo, vai se transformando, deixando com que Cristo viva permanentemente nele. De modo que esta é também uma das nossas obrigações, deixar que o Senhor nos possua, que o Senhor tome conta de nós, não agindo segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Pedro e Paulo são chamados por isso, as colunas da igreja, aquelas que dão sustento a todos nós. E por isso, nesse dia, de modo especial, queremos recordar o Santo Padre, Papa Francisco, enquanto Papa, chamado pelo Espírito Santo a desenvolver essa tarefa, esse ministério, enquanto doutor ensina a verdade, enquanto defensor do dogma, enquanto ensina aquilo que a igreja ensina na moral e no dogma, é doutor infalível e também recebe continuamente a assistência do Espírito Santo. Enquanto homem, ele pode errar nas coisas humanas, em opiniões políticas, em modos de ver as coisas. Para nós é difícil separar essas coisas, para Deus não é? Todos nós podemos nos enganar em tantas coisas, todos nós podemos errar em tantas coisas, nem por isso deixamos de rezar, seja por aquele que erra, seja por aquele que acerta. Cada Papa é chamado assim como está. Aquele cardeal da Argentina, Jorge Mário Bergoglio, foi chamado a ser Papa e, portanto, como Pedro, deve receber diariamente as nossas orações. Deus não escolheu o cardeal mais perfeito, nem o mais imperfeito. Deus escolheu aquele, e aquele é o nosso Papa. E por ele devemos rezar e oferecer nossas orações, oferecer nossos sacrifícios, para que ele receba a força do alto, para que ele se deixe penetrar pelo amor de Deus. Quem não faz isto, certamente não entendeu nada de qual é a função inicial da igreja: rezar uns pelos outros, para que todos cheguemos a receber a salvação. A gente que diz: eu não gosto deste Papa e não rezo por ele. Muito bem, continue assim, teu caminho já está pronto, não para o céu. Eu gostava mais do outro, ou eu gostava mais do outro. O teu gosto não interessa nada para Deus. Tu é chamado a rezar por ele, tu é chamado a rezar pelo teu bispo, tu é rezado a chamar pelo teu padre, tu é rezado a chamar por estes padres que estão por aí, que muitas vezes erram, pecam, ensinam errado. Como fiel leigo, e como os fiéis leigos são a maioria na igreja, nós dependemos das orações de vocês, sem o qual não sustentamos ministério algum. E quem achar que apenas a atividade, fazer coisas, é importante, o Senhor mesmo nos ensina. São Paulo nos explica isso claramente. É nas minhas fraquezas, é nas minhas falhas e defeitos
é que o Senhor brilha, porque ali eu sou nada e Ele pode aparecer, brilhar e fazer a sua parte. É aqui quando vemos em nossos tempos tantos sacerdotes dando mau exemplo. Significa o quê? Que a igreja não está rezando suficientemente pelos seus pastores. Significa isso. Que não está se sacrificando, que não está oferecendo ao Senhor jejuns e sacrifícios por eles, porque eles, nós sacerdotes, somos humanos também, somos fracos e pecadores, mas precisamos da oração dos fiéis, como aquela comunidade lá em Jerusalém, que rezava por Pedro, rezava dia e noite, para que Pedro não negasse de novo o Senhor, para que Pedro não desistisse de tudo. Eles não rezavam para que o Senhor o livrasse da cadeia, rezavam para que ele fosse fortalecido pela força que vem do alto. Nós também temos que rezar uns pelos outros. Nós que estamos agora, neste período, na nossa diocese sem bispo, como já falei outras vezes, devemos rezar agradecendo a Deus a vida de Dom Gílio, que gastou aqui 15 anos de sua vida, mas devemos rezar de forma mais intensa, oferecendo orações, jejuns, penitências, para que o Senhor nos envie um bom e santo bispo. Um bispo não é uma figura decorativa, um padre não é uma figura decorativa, um papa não é uma figura decorativa, é o próprio outro Cristo, que está aqui para servir e ensinar a servir e santificar. Na fé do apóstolo São Pedro e do apóstolo São Paulo, nós também queremos construir o nosso edifício da fé, viver sem temor, viver na esperança de que o Senhor virá e nos premiará de acordo com nossas obras, viver na oração mútua uns pelos outros, que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.